Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero trazer uma palavra muito especial, muito assim, focada em pessoas que até antes dessa crise não podiam sair de casa. Pessoas enfermas, pessoas que estão, como a minha irmã Sônia, lá no Espírito Santo, que ela está com Parkinson. Mas Jesus, Ele é tão poderoso que Ele visita as cavernas mais profundas, os quartos mais escuros, as famílias mais distantes. E Ele está visitando agora, não somente a Sônia, mas Ele está visitando agora todas as pessoas, como aqueles que estão impossibilitados de se locomover, até mesmo dentro das suas próprias casas. Que a paz de Deus chegue a esta casa, que a paz de Deus chegue à sua família e traga um tempo de esperança no meio de tanta desesperança. Quero trazer uma palavra muito especial para todo o nosso povo lá do Hospital Evangélico. Os médicos, enfermeiros, enfermeiras, profissionais do Hospital Evangélico, funcionários de um modo geral, recepção. Vocês não serão esquecidos, e todos os outros hospitais. Vocês não serão esquecidos pelo povo de Deus. Existe um exército em ação para profetizar uma unção de cobertura, de proteção sobre a vida de vocês. Vocês são anjos de Deus, cuidando daqueles que poucos cuidam. Que Deus os ilumine, os capacite e traga uma unção poderosa sobre as vossas vidas. Queremos também trazer uma palavra sobre toda a nossa liderança celular. Você que é líder de célula, você é o nosso elo mais próximo. Na minha casa temos uma célula com mais de 30 pessoas. Mas você que é líder de célula, você é o pastor mais próximo. Você precisa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus precisa de você nesse tempo, para levar, através do seu grupo, mensagem de esperança, de encorajamento e de fé a todos os corações. E quero profetizar que as nossas células, quando retornarem, retornarão duplicadas, porque crescerão nesse tempo de crise. Os grupos serão aumentados, porque as pessoas pedirão para serem adicionadas. Então nós profetizamos um crescimento. Mas eu também quero trazer uma palavra para lares que não estão acostumados, seus membros, a ficar em casa. Maridos que ficam pouco tempo em casa e agora tem que ficar. E lá na sua casa tem aqueles menininhos, aquelas menininhas, aquelas crianças que estão cheias do Espírito Santo. E agora, papai e mamãe, vocês precisarão de muita unidade. Vocês precisarão de unção para que vocês sejam pastores dessas crianças. Não sejam só juízes, não sejam só disciplinadores, mas vocês serão agora pastores. Eu profetizo agora uma unção de pastoreio sobre a vida das nossas casas, sobre os pais, sobre aqueles que são responsáveis, os titios, as titias, para que cuidem das nossas crianças. Eu sei, irmãos, que não é tão simples. A mamãe fica trabalhando a semana toda, e aí ela chega já no início da noite, ou já à noite, e de repente ela tem que ficar em casa 24 horas. Emocionalmente não está preparada, e o estresse vai acumulando. Recebe uma unção de amor, de sabedoria e de paz. Você será uma bênção na vida dos seus filhos e dos membros da sua família. A nossa palavra hoje é exatamente sobre isso. Mensagem final. Ah, pastor, é uma mensagem de sentença, uma mensagem de juízo? Não, é uma mensagem final. Mensagem de Deus urgente para você. Malaquias capítulo 4, verso 6, diz a palavra: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos
e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. É o livro cuja palavra ou significado de Malaquias é aquele que é o mensageiro de Deus. Malaquias é o mensageiro que traz uma palavra, não de esperança, mas uma palavra de convocação, de arrependimento para o povo. Haviam passado mais ou menos 100 anos do regresso do cativeiro. E agora, depois de 100 anos, o povo se encontra no mesmo estado de pecaminosidade, de rebeldia e de desobediência. O templo já estava concluído. Profeta Ageu, profeta Zacarias também haviam concluído suas mensagens proféticas, mas o povo estava frio, desanimado, vivendo sem esperança e vivendo um tempo de crise, um tempo de afastamento de Deus. Então Malaquias, o mensageiro de Deus. Deus sempre tem um mensageiro para o tempo de crise. Ele mandou Moisés para o Egito, ele mandou João Batista preparar o caminho para a chegada de Jesus. E hoje, Deus está mandando muitos mensageiros para chegar até você e trazer uma palavra, trazer essa mensagem final, uma mensagem urgente, uma mensagem de peso, uma mensagem de arrependimento. Malaquias é o último profeta, e ele termina o seu livro falando de arrependimento, de reconciliação, conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Meus irmãos, por que essa palavra chega? Porque é na família. É a família o primeiro altar que Deus quer construir. A família é o primeiro altar que Deus quer ser adorado. Se Deus não receber adoração na família, dificilmente receberá no templo. O templo ou igreja é reflexo da família. Se tivermos famílias adoradoras, teremos uma igreja adoradora. Então eu quero falar, como hoje pela manhã, 3 coisas. Essa mensagem final vem em 3 tempos. Primeiro, entender que Deus sempre terá mensagem específica para o seu povo em tempo de crise. Diante dessa situação toda, muitas vezes o ser humano, as pessoas esperam o quê? Uma mensagem de consolo, uma mensagem de carinho. Olha, nunca se vendeu tanto livros de autoajuda? Por quê? O livro de autoajuda, ele muitas vezes vai falar exatamente o que você quer ouvir. Não que eles sejam ruins, nada disso. Mas a crise não se resolve com autoajuda. A crise se resolve ouvindo a voz de Deus e fazendo o que Ele está mandando. Então essa mensagem final, ela precisa ser entendida como uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra precisa ser ouvida, porque depois dela não haverá outra. Depois dessa palavra de Malaquias, nós encontramos na história 400 anos de silêncio, em que Deus não fala. Você que está nos ouvindo, você pode pensar assim, mas essa palavra é muito dura, essa palavra é muito difícil, essa palavra é muito isso, é muito aquilo. Mas pode ser a última palavra que Deus tem para a sua vida, para que haja esperança, para que haja mudança, para que haja transformação na sua vida. A palavra vem assim, peso, palavra peso ou a expressão peso, mensagem urgente. É uma palavra urgente, precisa ser ouvida. É uma palavra que traz juízo. É uma palavra de advertência. Entender que mesmo sendo um Deus de amor,
A mensagem de Deus pode ser grave. Às vezes a gente não gosta, né? Aquela palavra assim, que vai na nossa testa. A gente não gosta muito. A gente quer um abraço, a gente quer um carinho, a gente quer uma palavra de encorajamento, mas tem hora que Deus traz uma palavra grave. E essa palavra, peso então significa essa palavra grave, essa palavra pesada, essa palavra confrontadora. Então entender que mesmo Ele sendo um Deus de amor, a sua palavra pode não ser recebida ou interpretada como uma palavra amorosa, mas Ele é um Deus de amor. Nenhuma criança gosta de ser disciplinada, mas o pai que disciplina expressa amor. É só ter ou revelar uma disciplina correta. Não é uma palavra de consolo para um povo que sofre. O povo está sofrendo, o povo está gemendo, então Deus tem uma palavra de consolo. Não, Deus tem uma palavra, uma sentença, uma palavra forte, uma palavra dura, que visa quebrantar o coração de pedra. Visa quebrantar o coração resistente. Meus irmãos, o povo foi para o cativeiro, depois de anos e anos e anos de advertências. Deus levantava profetas, mas a palavra de Deus disse, mas o povo não quis ouvir. Daqui a pouco eu vou fazer uma referência do rei Manassés. Quantas vezes Deus mandou profetas, e o profeta Isaías, inclusive, há possibilidade de Manassés tê-lo cortado ao meio, porque Manassés não quis ouvir. O texto diz bastante expressamente, não quiseram ouvir a voz de Deus. O que queremos ouvir de Deus em tempo de crise? O que você quer ouvir nesses dias? Você quer ouvir que essa crise, essa gripe, esse corona, Covid-19 vai sumir. Em uma semana ele vai desaparecer. Nós queremos uma palavra conveniente, mas nem sempre a palavra que Deus tem, ela é conveniente. Às vezes ela é tida como inconveniente, confrontadora. Não haverá mudança, então, sem quebrantamento, sem arrependimento. Por quê? Porque o formalismo religioso não resolve a nossa relação com Deus. Nós podemos estar aqui no templo todos os dias, orando, cantando, pregando a palavra, mas o que Deus quer é mudança no nosso coração. O que Deus quer é mudança da nossa maneira de pensar. Deus quer mudança no nosso comportamento, no nosso caráter. Então toda essa palavra de Deus visa mudar o homem de religiosidade para um homem de caráter, um homem quebrantado e que restaure a sua relação com Deus. Outra coisa importante que a mensagem vem, ela vem para todos. Ela vem para o presidente da República, ela vem para os ministros do Supremo Tribunal Federal, ela vem para todos os senadores e deputados, ela vem para todos os governadores do Brasil, ela vem para todos os prefeitos, todos os deputados estaduais, todos os vereadores municipais, ela vem para todos os juízes e desembargadores, advogados. Essa palavra é para todas as pessoas, essa palavra é para os pastores, essa palavra para os líderes religiosos, essa palavra de Deus é para todos. Deus não tem uma palavra para um, uma palavra para outro, não, a palavra dele é para todos. A mensagem vem para todos, para sacerdotes e líderes. Olha o que diz a palavra: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Olha, ouça bem essa palavra. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? A palavra de Deus é para todos, para os grandes
e para os pequenos. Outra coisa importante é que dentro dessa mensagem de peso, é que ela é pesada primeiro para o povo de Deus, a igreja. Meus irmãos, a igreja, ela é aquela que conhece a palavra, ela conhece Deus, tem um Espírito Santo. Se nós não levarmos a sério esse tempo, o que vamos esperar do mundo sem o Espírito Santo? Eu falei pela manhã a advertência de Jesus. O Espírito Santo que o mundo não pode ver, nem o receber, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. A igreja, ela é a habitação do Espírito Santo. E se tendo o Espírito Santo, nós não levamos a sério as advertências de Deus, o que esperar de um mundo sem Deus e sem conhecimento? Mesmo trazendo uma sentença de juízo, Deus declara o seu amor. Ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ah, meus irmãos, não é o castigo, não é a palavra dura que vai anular o amor de Deus. Não, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que chora com os que choram. Mas Ele não muda. Não há como mudar o amor de Deus. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ao contrário, se Deus mudasse como nós mudamos, não haveria mais esperança. Mas a Bíblia diz em Hebreus: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, é o mesmo Deus do Éden. É o mesmo Deus que estará lá, no trono branco, quando o Senhor Jesus voltar para consumar todos os tempos. É o mesmo Deus, é o Deus de amor. Ele não muda, Ele está esperando uma resposta. Por isso essa palavra não vem para te acusar, essa palavra não vem para te condenar, essa palavra não vem para te humilhar, essa palavra vem para trazer você de volta para Deus, e Deus está esperando uma resposta sua diante dessa palavra. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Deus está esperando de você uma resposta. Qual o seu feedback para Deus? Talvez você tenha várias possibilidades de resposta. Essa palavra não é para mim. Não estou interessado. Independentemente da sua resposta, Deus continuará sendo Deus. Mas para você alcançar a graça, a promessa, talvez seja bom você dar uma resposta certa. E o que Deus quer é uma resposta de quebrantamento, arrependimento e mudança de coração. Em segundo lugar, meus irmãos, entender que mesmo enviando um mensageiro com uma mensagem forte, uma sentença, Deus chama o seu povo para restauração, não para condenação. A palavra pode ser forte, a palavra pode ser dura, a palavra pode ser grave, mas Deus, o propósito da sua fala é restauração. Ele não quer o mal de ninguém. Ele quer o nosso bem. Porque eu, Senhor, não mudo. Ele diz, mesmo sendo acusado pelo povo. O livro de Malaquias, ele também é interpretado como Deus no banco dos réus. Onde o povo acusa Deus de indiferença. Porque Deus diz que o povo estava roubando, o povo estava indiferente, o povo estava longe, o povo estava se afastando. E o povo questiona Deus: em que nós temos roubado? Desde os dias de vossos pais vos desviastes, diz o Senhor, dos meus estatutos, e não os guardastes. Aí ele diz: olha que coisa linda,
E ele diz assim: desde o dia dos vossos pais, vocês andam se desviando, vocês são rebeldes. Mas ele diz assim: tornai-vos para mim. Veja que a palavra não é simplesmente uma sentença para ver você longe e destruído. Não, a palavra é dura, mas é convidativa. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Muitas vezes nós vamos conversar com pessoas e nós falamos assim: olha, você precisa se voltar para Deus, você precisa se aproximar do Senhor, você precisa se consagrar. E as pessoas muitas vezes respondem assim: não, mas eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Frequentar cultos não é ou não são credenciais suficientes para convencer Deus que você anda com Ele. Ser dizimista, cantar no coro e até ser pastor não te dá credencial de que você está bem com Deus. Deus está te chamando de volta para um relacionamento. Relacionamento. Tornai-vos vós para mim. Mas em que havemos de tornar? Qual é o problema, Senhor? Onde é que eu errei? O que eu estou fazendo demais? O que eu estou fazendo de errado? Nossa conduta pode impressionar pessoas, mas o nosso coração está entristecendo a Deus. Ele é o Deus da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a imutabilidade de Deus que nos traz uma segurança para o seu povo. Ele diz: eu sou o mesmo Deus de Abraão, eu sou o mesmo Deus de Isaac, eu sou o mesmo Deus de Jacó. Ou seja, o Deus que se revelou a esses patriarcas é o mesmo Deus que hoje fala contigo. Está te chamando para um relacionamento. Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ou em outra versão, decido trazer à memória aquilo que me traz a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus está dizendo para você que, apesar de todas as coisas, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, e Ele tem planos para a sua vida, para abençoar, transformar esse caos no jardim do Éden. A mensagem traz um convite de restauração. Desde o dia dos nossos pais, vocês estão se desviando, mas vocês hoje precisam se tornar, precisam retornar. Jesus, no Apocalipse, ele diz para a igreja: volte onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. É isso que Deus quer, um relacionamento de amor. Tornai-vos para mim. Meus irmãos, o rei Manassés, diz a Bíblia, que ele foi um dos piores reis, se não o pior. No livro de Reis, diz que Manassés derramou tanto sangue em Jerusalém que as ruas corriam sangues como rio. É uma figura. Tamanha a violência, a idolatria, a feitiçaria que esse rei se envolveu. E o texto em Crônicas diz que Deus mandou profetas para falar pessoalmente com Manassés. Mas o texto vai dizer: mas não quis ouvir. Então veio o rei da Assíria e leva Manassés preso, com ganchos. E lá na Babilônia, no reinado ainda da Síria, Manassés, na prisão, diz o texto assim: e levaram para a Babilônia. Mas ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e se humilhou perante o Senhor, o Deus de seus pais, e fez-lhe oração,
e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Esse tempo não é, Deus não está interessado em te destruir, em te condenar, te acusar, te humilhar, não. Neste tempo de crise, Deus quer que você saiba que Ele é o seu Deus, que Ele te ama. Manassés pensava que tinha um controle, Manassés pensava que podia fazer o que bem quisesse, até que um dia ele descobriu que não tinha mais controle. Vieram os assírios, prenderam ele, levaram-no cativo, mas lá na prisão ele se arrepende. Essa mensagem final, o propósito dela, na visão de Deus, é trazer arrependimento ao seu coração. Porque arrependimento muda o coração do homem, arrependimento muda a forma de pensar, arrependimento muda a nossa trajetória de vida. Deus é um Deus paciente, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele te ama. Diz a palavra, o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro diz que Deus é paciente. Por que Pedro está dizendo isso? Porque naqueles dias as pessoas estavam dizendo que Jesus estava demorando, que Jesus não iria voltar, que Jesus havia, ou seja, Deus se esqueceu, não vai acontecer nada. Parece que os dias de Pedro são os nossos dias. As pessoas também, quando vamos falar, Jesus está voltando, aí vai assim, que nada, já tem 2000 anos que a gente ouve isso, 2000 anos que fala que vai voltar e não volta. Mas a palavra de Deus diz, Deus é longânimo, ou seja, Deus é paciente para com você que não crê. Deus é paciente para você que despreza a palavra, porque Ele não quer que você se perca, mas antes que se arrependa e conheça, experimente a salvação. 2 Pedro 3, de 9 a 11. O pior pecado, irmãos, não é simplesmente aquele que nós estamos cometendo. O pior pecado é aquele que leva a nossa consciência a um estado de frieza, como se nós não estivéssemos pecando. Tem gente que pensa que pecar é matar, é roubar, é fazer essas coisas mais grosseiras. A mente está ficando insensível. A insensibilidade precede a apostasia, ou seja, o desvio da fé, o abandono da fé. Por isso a palavra de Deus vem como uma palavra final, é a sua última chance, mude. Chegou a hora, mude. O momento que nós estamos vivendo na história, o mundo todo mundo habitado, sabe que existe um coronavírus. Todo mundo. Em poucas semanas, ou melhor, poucos meses, chegou a quase 150 países. Você acha que o mundo não está repensando, refletindo? Eu acredito que sim. A Europa cética, a Europa capitalista, a Europa que adula o muçulmano ou o islamismo e despreza o cristianismo, a Europa um dia foi totalmente cristã. Um dia na história, a Europa, em vários países, várias cidades europeias,
não tinha um preso nas cadeias. Houve tempo em que na Europa as pessoas entravam nos comércios, compravam e elas mesmas pagavam e faziam o troco, porque não havia corrupção, não havia roubo, não havia coração corrupto, não havia violência. Quantas cidades os livros de missões falam? Não havia um preso sequer. Os avivamentos que chegaram, Irlanda, não ficou um preso nas cadeias. As delegacias não recebiam nenhum boletim de ocorrência. Porque quando Deus visita, o coração do homem é liberto do pecado. E essa palavra final de Deus, ela vem não é para te condenar, mas é para tirar o pecado de dentro do homem, de dentro de você, e trazer você para um novo tempo, um tempo de restauração. Em último lugar, entender que a mensagem inclui um chamado à fidelidade. Por que esse chamado inclui a fidelidade? Deus fala assim: roubará o homem a Deus? Alguém pode roubar a Deus? Todavia, vós me roubais, Malaquias 3:8. Mas o povo pergunta: em que nós estamos roubando? Muita gente critica ou rejeita, resiste à fidelidade, dízimos e ofertas. Se você olhar na história do povo de Deus, toda vez que o povo se abstém de dizimar, de ofertar, os sacerdotes precisavam trabalhar, os levitas precisavam trabalhar, e o povo ficava sem o conhecimento da lei. E o povo corrompia. Quando Deus não tem adorador, ou quando Deus não tem o adorador, ele não é adorado, e muito menos tem os seus bens. Mas quando Deus tem o adorador, ele tem tudo o que o adorador pensa que possui. Olha Atos 4, Atos 2, e era um só, Atos 4:32, era um só o coração dos que criam, e eles tinham tudo em comum. Atos 2, dividiam suas propriedades. Quando Deus tem um adorador, ele também tem o que o adorador administra. Mas se Deus não tem um adorador, o adorador não consagra o que ele tem nas mãos. Mas nós encontramos na Bíblia um homem que ele era adorador, Abraão. Abraão, ele vai numa guerra, e quando ele volta dessa guerra, ele consagra a Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, os seus dízimos e as suas ofertas. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Mas por que Abraão estava dizimando? Porque Abraão sabia que a vitória que ele conquistou não veio do seu braço forte. A vitória que ele conquistou veio do poder do braço de Deus. Nós adoramos porque nós entendemos que é o braço de Deus que nos sustenta. É o braço de Deus que vai livrar o Brasil. É o braço de Deus que vai livrar a humanidade dessa peste. Mas para Deus livrar, o homem precisa se tornar adorador, se quebrantar, se render. Tem muita gente que pensa que tem controle sobre tudo. Em 2 dias, na Bolsa de Valores, pessoas perderam bilhões e bilhões. Você não tem controle. Você dorme rico, acorda pobre. Cuidado, quando você pensa que tem o controle, você está abrindo mão do governo de Deus na sua vida. Então, dízimo não é
invenção da igreja, mas um princípio estabelecido por Deus. É mandamento. Por isso, a Igreja Alameda, quando nós fomos visitados pela crise da gripe H1N1, nós fechamos o culto por 30 dias, mas a receita da igreja não deixou de acontecer. E da mesma forma, possivelmente, nós tenhamos que ficar com os cultos limitados até o final de abril. Não temos certeza. Mas se isso vier a acontecer, nosso coração está em paz, porque quem governa e quem administra, quem abençoa é o Senhor. Mas Ele faz isso através dos seus adoradores. Não é através do mundo. A Igreja Batista Alameda, como todas as igrejas batistas, nós não somos sustentados por verbas municipais, estaduais ou federais. Nós somos sustentados por Deus, através dos seus filhos fiéis. E o dízimo, a oferta, são esses dois elementos. Então, quando o povo se volta para Deus, os dízimos e as ofertas são espontâneos. Ah, meus irmãos, como é bom. Paulo diz que Jesus disse, eu não sei aonde Jesus disse, mas Paulo, acredito que ele tenha tido uma revelação, porque nem tudo foi escrito. Jesus diz lá em João, no final do Evangelho de João, que tudo que ele fez, nem tudo foi escrito, mas aquilo que foi escrito para que nós pudéssemos crer. Mas Paulo diz que Jesus Cristo disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmão, nesse tempo de crise, os profissionais liberais, os autônomos, os comerciantes, estão impossibilitados de ter renda. E os desempregados? Deus vai usar você, Deus vai usar mim, para cuidar uns dos outros. Por isso que é muito melhor ter para dar, do que precisar receber. Agora é que vai se revelar a igreja verdadeira. Não é a igreja do me dá, mas a igreja que compartilha. A crise é uma grande oportunidade de Deus para purificar e trazer lente para os olhos. Vai se revelar a igreja verdadeira, a igreja que traz resposta para o mundo e não quer usar o mundo. Quero concluir essa palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida. Concluindo, ela é endereçada a todos. Então, por melhor que você seja, você não está excluído. Por pior que você seja, não está excluído. Deus ama a todos. Ele quer salvar todos. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Chegou a hora de Deus saber quem é quem. Quem vai ouvir? Quem vai obedecer? Quem vai atender a sua palavra? Segundo, essa palavra, essa mensagem, ela traz oportunidade de você ser transformado, restaurado, liberto e salvo. Diz a palavra, capítulo 4, verso 4 e 5. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias não foi levantado para condenar Israel. Elias foi levantado para confrontar o pecado, mas levantar Israel. Elias foi levantado para confrontar os poderes das trevas, mas para libertar o povo. Essa palavra não visa
condenar você, mas confrontar aquilo que escraviza a sua vida e libertar você para Deus. Deus mandou João Batista, o Elias prometido. E João Batista veio, e a mensagem a mesma que eu estou pregando: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, preparai os vossos caminhos. Esse tempo de crise é o arado de Deus passando no seu coração, amolecendo a terra, para que Deus possa semear um tempo de justiça e de paz. E por último, essa mensagem traz, inevitavelmente, uma sentença. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, no final, ele diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas aquele que crê é salvo. João 3,36. Mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Essa mensagem não precisa te condenar, porque a humanidade já está toda condenada. Essa mensagem é para te salvar. Essa mensagem é para trazer esperança. Essa mensagem é para trazer salvação. Onde você está agora, seja no hospital, seja no seu carro, seja na sua casa, na sua sala, seja no seu quarto, onde você estiver, é hora de você refletir. O Espírito Santo, creio eu, está agora tocando no seu coração. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer? O que você vai fazer? A nossa oração é que você se dobre. A nossa oração é que você se renda. A nossa oração é que você entregue a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Eu gostaria que você abrisse agora o seu coração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero reconhecer que preciso de salvação. Eu quero reconhecer que preciso do teu perdão. Eu quero reconhecer, Senhor, que eu preciso da tua graça, das tuas misericórdias. Entra, Senhor Jesus, no meu coração, me perdoa, transforma a minha vida. Ele vai fazer isso, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o Senhor na sua vida, invoque o Senhor na sua casa, porque Ele vai transformar o seu caos no jardim regado do Senhor. Gostaria que você desse um abraço em você mesmo, onde você está. Um dos maiores impedimentos de alguém receber a mensagem de Deus é não se amar. O inimigo coloca na sua mente que você não merece. O inimigo coloca no seu coração que ninguém te ama. Não é verdade. Deus te ama. Você precisa acreditar nisso. Por mais dura, por mais pesada que tenha sido essa palavra, é uma palavra de amor. Esse Deus te ama. E a prova disso é a cruz. Na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus te ama. Recebe-o no seu coração, e Ele vai mudar toda a sua história. Amado e bondoso Espírito Santo,
eu decido crer que agora o Senhor está soprando em todos os lares, no hospital evangélico, todos os lugares onde estão sintonizados com esta palavra. Quebra todo jugo, quebra toda resistência. Amado Espírito Santo, agora vai produzindo fé no coração de cada um. Traz esperança, traz arrependimento, limpa os olhos, para que haja visão de um novo tempo, de uma nova realidade na vida de cada uma dessas pessoas. Eu abençoo esta casa, onde a mamãe não está mais aguentando a pressão. Eu abençoo essa casa, aonde os cônjuges estão se desentendendo. Eu abençoo essa casa, onde os filhos não estão recebendo o abraço esperado e desejado. Eu profetizo a conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos pais. E eu decido crer que o Brasil viverá um novo tempo, mesmo chorando esse tempo de crise, porque a glória do Senhor encherá os 4 cantos do Brasil. Nós oramos pelos países que mais estão sofrendo: China, Itália, México, Irã, Índia. Nós pedimos misericórdia, abençoamos, pedimos graça sobre eles, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a estar conosco na sexta-feira, 20 horas, culto de libertação. Vai continuar sem auditório, mas ele direto daqui para a sua casa, para a sua sala. Domingo que vem, às 10 horas da manhã, estaremos aqui novamente, e às 18h30. Que Deus te abençoe e abençoe também a sua família. Muito obrigado pela sua atenção, em nome de Jesus.